A descoberta do mais antigo texto mesopotâmio, com paralelos com o Gênesis, foi feita no século passado e chamado Épico de Atrasasis, que é o principal personagem da narrativa. Apesar de ter sido primeiro publicado em 1876 por George Smith, do Museu Britânico, descobriu-se em 1956 que ele tinha erroneamente ordenado a destruição dos fragmentos do texto, e em 1965 que tinha somente um quinto do próprio texto. Foi então que o erudito inglês Alan Millard, assistente interino do Departamento de Antiguidades da Ásia Ocidental no Museu Britânico, pôde restaurar outros 3/5 de texto dos fragmentos armazenados no porão do museu. Enquanto analisava um texto que tinha sido desenterrado mais de um século antes, ele notou que os escritos pareciam estranhamente como os do livro de Gênesis. Esta história épica estava preservada num tablete de mais de 1.200 linhas. O tablete em si provavelmente datava do século 17 a.C., mas a história que ele recontava remonta a séculos do período babilônico mais antigo. A história, apesar de apresentada de uma perspectiva teológica da Babilônia, contém muitos detalhes que são semelhantes aos relatos bíblicos da criação e do dilúvio. No conto babilônico, os deuses governavam os céus e a terra, confira Gênesis 1, versículo 1. Eles fazem o homem do pó da terra misturado com sangue, confira Gênesis 2, versículo 7, 3, versículo 19 e Levítico 17, versículo 11. Para tomar dos deuses inferiores a responsabilidade de cuidar da terra, confira Gênesis 2, versículo 15. Quando o homem se multiplica sobre a terra e se torna muito barulhento, um dilúvio é enviado, depois de uma série de pragas, para destruir a humanidade. Confira Gênesis 2, versículo 15. Um homem, Atrasasis, é avisado sobre o dilúvio e recebe ordens para construir um barco. Confira Gênesis 6, versículo 14. Ele constrói um barco e enche de comida, animais e pássaros. Por este meio ele é salvo enquanto o resto do mundo perece. Confira Gênesis 6, versículo 17 a 22. Muito do texto é destruído neste ponto, portanto não há registro da atracagem do barco. Contudo, como na conclusão do relato bíblico, a história termina com Atrasasis oferecendo um sacrifício aos deuses e o deus principal aceitando a continuação da existência humana. Confira Gênesis 8, versículo 20 a 22. Em 1853, o arqueólogo Austin Hilliard e sua equipe escavaram a livraria palaciana da antiga capital assíria, Nínive. Eles encontraram uma série de 12 tabletes de um grande épico, Epopeia de Gilgamesh. Os tabletes datavam de cerca de 650 a.C., mas o poema era mais antigo, sendo antes transmitido oralmente, tradição oral. Céticos acusam a Bíblia de ter plagiado a narrativa sobre o dilúvio da Epopeia de Gilgamesh, antiga versão suméria do dilúvio. Eles se baseiam no fato de que a história suméria é mais antiga que o livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por volta de 1400 a.C. Todavia, eles não dispõem de qualquer argumento bem embasado para validar esta acusação. Ora, várias pessoas podem escrever sobre um mesmo evento real sem que isso seja considerado plágio. A existência de histórias sobre o dilúvio, e algumas bastante paralelas ao relato bíblico, é impressionante. A epopeia é apenas um entre quase 300 relatos do dilúvio espalhados pelo mundo. Até agora os antropologistas já reuniram mais de 270 histórias acerca do dilúvio. Há relatos do dilúvio em contextos culturais tão diferentes como mexicanos, algonquinos, havaianos, sumerianos, guatemaltecos, Babilônia, Pérsia, Síria, Turquia, Grécia, Roma, Rússia, China, Índia, Ilhas Fiji, os aborígenes na Austrália, algumas civilizações das Américas do Norte, Centro e Sul, e muitos outros povos. Em 1963, o arqueólogo americano Howard F. Voss publicou o livro Gênesis e Arqueologia,
onde ele descreve com detalhes estes registros. Portanto, não se pode dizer que o dilúvio foi um mito, enquanto temos o testemunho de tantos povos dizendo que não foi. Isto seria ignorar as evidências. Esses relatos, entretanto, sofreram certa influência das culturas locais, e por isso o nome de Deus, muitas vezes foi substituído pelo nome de uma divindade local, assim como o nome do próprio Noé. Contudo, a história central continua sendo a mesma em praticamente todos os relatos. Henry Maurice, fundador da Creation Research Society, Instituto de Investigação para a Criação, dedicou grande parte de sua vida a estudar e comparar esses relatos sobre o dilúvio. Segundo ele, 95% das narrativas dizem que o dilúvio foi global e não local. 95% dos relatos afirmam que o dilúvio não foi apenas uma chuva, mas um conjunto de grandes catástrofes. 88% dos relatos afirmam que houve uma família que se salvou dessa inundação. 70% dizem que essa família se salvou um tipo de embarcação. 66% dizem que eles foram avisados. 66% afirma que o dilúvio foi enviado devido à abominação do homem. 67% dos relatos dizem que os animais também foram salvos. 35% dizem que as aves foram soltas para ver se a superfície estava seca. 13% dizem que os sobreviventes ofereceram sacrifícios após saírem da embarcação. E em cerca de 9%, exatas 8 pessoas foram salvas. Por causa dessas similaridades, alguns historiadores têm sugerido que o relato bíblico não passa de um plágio de documentos mais antigos. Entretanto, como destaca Rodrigo Pereira da Silva, doutor em Teologia do Novo Testamento, pela Pontifícia Faculdade Católica de Teologia, em São Paulo, e especializado em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, as diferenças, que são muito mais significativas que as similaridades, fazem supor não uma cópia de material, mas antes uma referência múltipla aos mesmos eventos. Esses relatos apontam para um acontecimento real, ocorrido em tempos remotíssimos. Se o dilúvio realmente teve as proporções que a Bíblia lhe atribui, era de se esperar que a humanidade jamais o esquecesse. E isso certamente justifica o fato de a história ter sido passada entre os povos das nações e culturas que foram surgindo e se espalhando sobre a terra depois do dilúvio. Kenneth Akite, professor emérito de egiptologia, em sua obra Ancient Orient, em The Old Testament, diz que a suposição comum de que este relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas da Babilônia é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir, por acréscimo ou embelezamento, na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-história, como tem sido sugerido para o Gênesis. Ou seja, a Bíblia é uma correção, e não um plágio dos mitos antigos. Uma prova disso é o fato de que a Arca de Gilgame possuía medidas iguais, ou seja, ela formaria um cubo perfeito, e assim, com toda certeza naufragaria. Já a Arca de Noé era perfeita para flutuar, sendo longa e retangular. Neste caso, é evidente que o relato bíblico é mais consistente. Além disso, a Bíblia é a única que mantém o monoteísmo clássico, enquanto o épico sumério é politeísta. Os tabletes de Ebla, datados de cerca de 2580 a 2450, Giovanni Pettinato, Paolo Mattiaia, de 2400 a 2250 a.C., são os mais antigos relatos escritos, e narram a criação a partir do nada por um Deus único, o que está de acordo com a narrativa bíblica. Portanto, dizer que a Bíblia plagiou a epopeia de Gilgame é contradizer as regras culturais na elaboração de lendas. Na verdade, ambas as histórias poderiam provir de uma mesma fonte comum, os filhos de Noé. A origem dos sumérios é explicada na Bíblia.
Após o dilúvio, alguns descendentes de Noé encontraram um vale na terra de Sinar e resolveram habitar ali. Gênesis 11 versículo 2. Sinar é o nome que o Antigo Testamento dá ao território da antiga Suméria, que posteriormente viria a se chamar Babilônia ou Mesopotâmia, atual Iraque. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre sua segunda vinda, disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versículo 37 a 39. Confira Lucas 17 versículo 26 a 27. Aqui Jesus se refere a Noé como uma pessoa real, ao dilúvio como um evento real e à arca também como uma embarcação real. Seu apóstolo Pedro também mencionou o dilúvio de Noé, dizendo: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Segundo a Pedro 3 versículos 6 a 7. Então, se cremos no Senhor Jesus e no santo apostolado de Pedro, não temos motivo para duvidar da veracidade do relato bíblico acerca do dilúvio.